Aqui nós temos mais um desafio numa cena externa. Eu não apliquei materiais de propósito nesta cena. Nós temos apenas as cores de cinza padrão para as alvenarias, os metais também. O telhado nós temos uma cor próxima de cerâmica. As portas estão todas brancas com seus batentes e acabamentos. E aqui as janelas também estão com seus quadros brancos e os vidros estão configurados. Vamos ver como estão os materiais dessa cena. Então os materiais estão configurados desta forma. A alvenaria está um cinza padrão. Aqui o telhado está com esta cor também padrão. Eu estou usando valor 10 de selfie porque eu quero ele um pouco mais alto iluminado, sem exagero. E aqui é o branco que eu utilizei nas portas. E aqui, canal 3 do Multisub é para vidro. Eu estou utilizando o material do Mental Ray, que é o Pro Material Solid Glass. Nós vamos fazer o render desta cena utilizando o Mental Ray para vermos como ele vai funcionar diferentemente do V-Ray. Nós vamos desligar a opção de Final Gather primeiro. Vamos ajustar o tamanho da saída e vamos fazer um teste inicial sem luz, sem nada. Ok, nós temos aí o resultado do nosso primeiro render. Nós vamos salvá-lo também. E dessa forma nós poderemos fazer comparações. Então vamos ajustar melhor a nossa cena. Esta maquete digital, ela foi feita em escala real e nós vamos direto para Daylight. Nós vamos escolher a exposição fotográfica porque será uma opção para nós podermos fazer o ajuste, já que nós não temos o Color Map igual do V-Ray. Vamos dizer que sim e nós vamos criar os pontos cardeais exatamente aqui nessa posição. Nós vamos elevar a luz do sol. Vamos enquadrar a nossa cena. Nós vamos colocar o horário da manhã, horário das 10 horas da manhã, bem próximo do que acontece realmente nesta região. Nós vamos, inclusive, aqui elevar um pouquinho mais o sol e aqui nós vamos mudar a direção do norte. Ok, nós vamos fazer ficar desta forma. Vamos salvar a nossa cena. Vamos acessar o Modify para configurar as luzes. Então, a luz Sunlight, que é a luz do sol, nós vamos utilizar o MR-Sun. A luz do céu, nós iremos utilizar o MR-Sky. Inclusive, ele está perguntando se nós queremos utilizar o céu físico. Nós vamos dizer que sim, isso vai nos ajudar muito. Podemos, inclusive, se nós quisermos, acertar aqui para a América do Sul, mas vamos deixar como está. Como estamos utilizando o Environment, controle de exposição fotográfico do Mental Ray, então os valores poderão ficar da forma que estão, com 1. Nós vamos fazer um teste de render. Ok, essa é a situação que nós temos. Nós vamos, inclusive, também salvar essa nossa cena. Nós já sabemos o que está acontecendo. É igual quando nós fazemos o primeiro render no V-Ray. As cores, o cenário, nada fica bom ainda. O mais interessante é o tempo de render, que foi bem rápido. Só que para isso, a nossa luz Daylight, só ela na cena não é suficiente. Embora nós tenhamos aqui duas luzes,
ou seja, temos a luz direta e a skylight numa única luz, não é suficiente. Então nós vamos precisar habilitar um recurso que irá calcular para nós o GI, ou seja, nós vamos habilitar o Final Getter. Vamos travar aqui na vista câmera e vamos fazer um teste de render. Então nós já temos a cena um pouco melhor. É importantíssimo que a área de oclusão ela também esteja recebendo luz. Vamos salvar mais uma vez a nossa cena. E agora nós vamos ver de que forma nós podemos melhorar o nosso render. Este é o nosso último render. Então, o Final Getter ligado, por si só, ele já está calculando o GI para nós dessa cena. Nós temos aqui um céu físico. Nós podemos colocar nuvem. Agora, não é aconselhável que seja habilitado esse GI, o Global Illumination, aqui dentro desta aba. Ele é mais recomendado para cenas internas. Caso de cenas externas, nós podemos trabalhar exatamente com o Final Getter. Então nós vamos, inclusive, trabalhar com bouncings. Nós vamos definir aqui um valor de 2. Nós estamos ampliando o rebatimento dos fótons, ou seja, das partículas de luz na nossa cena. Com isso, a nossa cena ficará mais clara. Nós temos já a cena um pouco mais clara. E agora, os recursos que nós temos aqui dentro do Final Getter, por exemplo, nós podemos até elevar mais o bounce, mas quanto mais eu elevo esse valor, mais demorado vai ficar o meu render. Esses valores que estão aparecendo aqui são valores que vão reduzir manchas, que vão melhorar a nitidez, mas nada a princípio que vá clarear mais a minha cena ou vá, por exemplo, me dar um resultado melhor. Eu posso, por exemplo, elevar também o multipler. Iremos fazer alguns ajustes na nossa luz com a finalidade de melhorar ainda mais a nossa cena. Vamos dobrar a intensidade da luz. Vamos deixar a sombra um pouquinho mais suave, para que ela borre um pouquinho mais. E aqui a intensidade do céu nós vamos colocar 1.5. Vamos fazer um teste de render. E nós temos aí uma situação mais interessante. O nosso render está bem rápido e nós estamos utilizando configurações totalmente modestas. Geralmente, se a cena for mais complexa, exigir mais, podemos ainda baixar mais a resolução, porque o objetivo é exatamente a iluminação. Então, nós vamos fazer um render, ele vai ficar mais rápido ainda. Porque nós estamos abrindo mão do anti-aliasing. Então, reduziu 1 segundo. Podemos voltar aqui para 1/4, então. E aqui nós estamos utilizando um filter bem básico, que é o filtro box. Dentro de processing, nós não temos nenhum parâmetro que vai melhorar a qualidade da nossa cena. Dentro de render elements, também não. Então, nós vamos agora para o environment. Aqui no environment, nós temos exatamente já carregado o controle de exposição fotográfica. Vamos fazer um render preview. E aqui nós vamos ter um preview da nossa cena. É claro que ele não mostra o céu físico. Então aqui nós podemos exatamente fazermos a configuração que ficar melhor. Vamos, por exemplo, reduzir um pouco o f-stop para deixar a cena um pouquinho mais clara. O film speed nós podemos também reduzir um pouco para equilibrar mais as cores. E aqui nós temos agora a saturação de cor 1.2, temos
vignette, shadow, midtones, highlight. Temos vários recursos aqui dentro. Então, desta forma, o shutter speed, vamos fazer um teste com 525. Não ficou legal. Vamos voltar para 500, 495. Existem presets aqui dentro. Por exemplo, nós temos aqui preset de luz interna, Daylight, e nós temos aqui também o preset de luz externa, céu limpo. Podemos fazer um teste. Na verdade, ele ficou até mais escuro do que a gente estava utilizando. Vamos voltar para 490 e aqui vamos voltar para 6.9, 6.8. E o Film Speed nós vamos manter. Color Saturation nós vamos também manter. E nós vamos fazer um teste de render num formato um pouquinho maior agora. Vamos travar aqui, 1024, e vamos fazer um teste de render. Algo que está ajudando a renderizar de forma rápida é que nós não temos materiais aplicados na nossa cena. Nós temos apenas cores. O material mais pesado que nós temos aí é o vidro. O céu está bem interessante. Não dá para saber exatamente, olhando por esta imagem, se o horizonte está correto. Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu vou apertar F3 e vou selecionar a minha câmera. Então aqui em câmera eu tenho Show Horizon. Então agora dá para saber que o horizonte está aqui. Eu quero, por exemplo, mostrar na minha viewport exatamente o shader do céu físico do Mental Ray. Vamos apertar OK. Ele já está carregando. Então dessa forma nós conseguimos baixar o horizonte da nossa cena para que tudo fique mais coerente. Então você vai ter que abaixar aqui esse valor. Ok, agora está mais coerente. Nós podemos até aumentar um pouco mais a intensidade do sol. Vamos salvar a nossa cena e vamos fazer mais um teste de render. Automaticamente mexendo na altura, ou seja, no horizonte da nossa cena, nós temos exatamente uma diferença no nosso céu. Ok, a iluminação está bastante interessante e eu gostei bastante do resultado. Para fazer uma cena final, eu vou habilitar aqui dentro de Render. Eu vou continuar, vou deixar em 1/4, ou seja, 1/4. Vou colocar 16 aqui. Vou colocar filtro Mitchell. E aqui eu vou manter as configurações, ou seja, os lugares mais fáceis para renderizar, o programa estará usando 1/4 de pixel. E nos lugares mais difíceis, onde houver maior contraste de cor, estará sendo usado 16 pixels para suavização. Vamos fazer um teste de render, então com certeza nós vamos ver vários detalhes sendo realçados na nossa cena. O fato de nós estarmos utilizando cores, por exemplo, cinza, não estarmos utilizando um branco puro, o fato de estarmos utilizando também a cor branca em pouca escala, isso faz com que a gente tenha a ausência de manchas na nossa cena. Então, para melhorar um pouquinho mais, nosso render demorou exatamente 35 segundos, é uma marca muito boa. Nós vamos só mudar uma coisa no F10. Nós vamos só colocar mais um bounce aqui no Indirect Illumination. E agora a nossa cena está completa. Para melhorar mais essa cena,
É interessante que a gente faça depois uma pós-produção num programa de edição fotográfica, onde ele vai poder equilibrar o branco, ele vai poder, por exemplo, realçar mais detalhes ainda e equilibrar mais os tons. A questão da modelagem, ela é muito importante. Eu tomei o cuidado de criar cantos arredondados em praticamente quase todos os detalhes. Aqui nós vemos algumas pequenas manchas, alguns pequenos artefatos. Então, este é o nosso render final. Nós vamos salvar a nossa cena e nós vamos poder comparar as imagens renderizadas a título de qualidade. Vamos salvar novamente a nossa cena. Então aqui nós temos a nossa primeira imagem renderizada. Não tinha nem luz ainda a nossa cena. Depois nós colocamos a luz, então a projeção de sombra já começou a acontecer. Temos também o sol físico que já está interagindo com a nossa cena. Aqui nós temos os parâmetros que nós fomos ajustando aos poucos. Fomos melhorando. E esta é a cena final que nós renderizamos. Então, desta forma, nós finalizamos também mais uma cena externa utilizando o Mental Ray como renderizador desta nossa cena.